Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa da equipe Águia, Contábil e Patrimônio, e eu vou apresentar para vocês as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. A primeira coisa que nós realizamos foi uma melhoria relacionada ao inventário de estoque contábil. Nós possibilitamos trazer para a tela do inventário os produtos de consumo que fazem o controle de estoque. Para isso funcionar, esse parâmetro de ativar o controle de estoque para produtos de consumo que controlam o estoque, ele tem que estar como sim. Aí, se ele estiver como sim, a hora que o cliente gerar o inventário, porque no comercial ele já considera o produto que controla o estoque. Então, quando ele for para o inventário contábil, vai aparecer uma linha de consumo que controla o estoque com o valor do estoque que foi encontrado, e se houver quebra ou ganho, vai ser, no caso da quebra, ser gerada a nota e a ganho a contabilização do ganho. Eu coloquei um exemplo da nota fiscal de quebra, que já é gerado para as mercadorias que são para revenda, vai ser gerado também para consumo, com o CFOP 5927, e a contabilização da quebra vai ser o débito configurado no cadastro do produto lá como despesa e o crédito na conta de estoque que foi a aquisição daquele produto. Vai buscar do mapa de material para uso e consumo. E o ganho, ele vai ser também do mapa de mercadoria para uso e consumo contra uma conta da despesa que está configurada no cadastro do produto. Relacionado à razão contábil modelo 2, nós criamos duas novas permissões, porque eu já apresentei em review anterior a possibilidade de fazer a integração entre o sistema BlueSoft com outros softwares contábeis. Aí surgiu a necessidade da criação dessas duas permissões. Essa primeira permissão, que é a 2822, é para que o usuário possa definir se aquele usuário que está usando o relatório vai poder marcar a flag de substituição dos códigos de integração do RP para o sistema que vai receber a informação. E a segunda permissão é a 2823, que serve para aprovação desse arquivo, porque quando aquela flag é habilitada, o arquivo fica gravado no Drive e fica uma flag de aprovação. Então, se o usuário tiver essa permissão, a flag vai estar lá disponível e aí vai ser gerado o arquivo e gravado para o robozinho buscar. E é isso, pessoal. Obrigada. Oi, meu nome é Gisele, eu vou apresentar as melhorias que foram entregues referente à parte tributária. A gente criou uma nova permissão, que ela é permissão de alteração de parâmetros fiscais. O que essa permissão ela faz? Quando a empresa desejar, ela pode configurar que certos usuários apenas irá fazer a alteração dos parâmetros fiscais. Então a gente criou essa nova permissão, que é no cadastro da loja, de pessoas e de produtos. Quando ele quiser restringir que só altera os parâmetros fiscais os usuários que tenham esse conhecimento, ele pode usar essa permissão. Para poder usar essa funcionalidade, foi criada um parâmetro que ele configura o sistema para separar as permissões de alteração fiscal. Se esse parâmetro não for marcado, qualquer usuário que tenha a permissão de alteração consegue fazer as alterações dos parâmetros fiscais como é hoje. Outra melhoria que a gente fez foi uma melhoria referente à validação da apuração de ICMS da nota fiscal complementar. Antigamente, quando geravam a escrita da nota fiscal complementar, dependendo qual era o complemento, se esse complemento tinha complemento de base, ele gerava essa escrituração que gerava uma diferença na validação da apuração, e essa diferença ela representava na GIA, fazendo com que desse um erro na GIA e não podia entregar o arquivo. Então a gente fez um ajuste na escrita da nota fiscal complementar para fazer com que a gravação ficasse de uma maneira em que não apresentasse o erro da validação e também não apresentasse a divergência na GIA. E é isso. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou Fernanda Santos e vou apresentar as melhorias entregues pela equipe comercial e operações na última quinzena. Em atendimento ao regime de estimativa simplificada do Estado do Mato Grosso, que requer em que todas as situações de guias recolhidas antecipadamente tenham um vínculo e detalhamento na nota fiscal, dentro do arquivo SPED, nós reformulamos então o processo de recebimento para que o usuário já possa fazer esse detalhamento durante o recebimento sem uma necessidade de ação posterior, de forma que ao concluir o recebimento os custos já estarão todos atualizados e a situação já vai estar pronta para a geração do arquivo.
Então, para viabilizar, né, no processo de recebimento, nós incluímos e desmembramos os campos referente ao ICMS. Então, agora a gente tem o GARI de ICMS separado do GARI de FCP e, o GNRE de ICMS separado do GNRE de FCP e o DARUM de ICMS separado do DARUM de FCP. E incluímos também a guia de ratear diferença dos valores das guias. Por quê? Caso o valor que seja recolhido seja divergente daquele que já foi calculado pelo sistema, o sistema faz a tratativa. Se o valor é maior, ele vai imputar no custo e vai ficar em custo da loja. E se é menor, ele vai jogar para a apuração do ICMS. Para que seja possível usufruir do recurso, né, no cadastro do fornecedor, lá nos parâmetros do fornecedor, a gente incluiu a configuração antecipação do pagamento da guia DARUM do Mato Grosso, que pode ser ou por conta do fornecedor, quando ele faz o recolhimento e a loja vai ressarci-lo, ou por conta da loja, quando o fornecedor requer que a loja efetue o recolhimento antecipado da guia, para que então proceda com o faturamento e despacho da mercadoria. Então, sempre que for na capa da nota informado os valores de GNRE ICMS, GNRE FCP, DARUM ICMS ou DARUM FCP, no detalhamento das guias, ele vai ser apresentado, aqui no caso, na situação que é por conta do fornecedor, tá? Então, ele é apresentado a tela para que possa ser inserido o código de recolhimento, o tipo de guia, o número do documento de arrecadação, o valor, a data de vencimento e a data de pagamento antecipado efetuado pelo fornecedor. Vale ressaltar que eu posso lançar várias guias aqui, tá? Então, pode ter 2 guias referente a DARUM de ICMS ou 2 guias referente a DARUM de FCP ou uma de ICMS e uma de FCP. O que ocorre é que sempre vai haver uma validação da totalização dessas guias com o valor informado na capa da nota. Tá? Então, enquanto os valores eles não baterem, aqui embaixo ele não vai permitir prosseguir. Ele faz a validação. Então, após inserir os dados das guias, basta clicar no gerar guia e ele vai pedir a confirmação. À medida que vai gerando as guias, ele vai mostrando no grid, tá? Todas as guias já inclusas. E aqui é a situação em que, como o total das guias não está batendo com o total da capa da nota, ele não deixa prosseguir. A partir do momento que confere, basta clicar no botão prosseguir. Bom, havendo o prosseguimento, basta continuar a confirmação da nota fiscal e após a confirmação da nota fiscal vai ser geradas duplicatas desmembradas referente a cada uma das guias. Okay? Nesse caso, as duplicatas elas têm como favorecido o próprio fornecedor, porque ele recolheu e ele vai ser reembolsado. E aí, na nota fiscal, nós incluímos, então, o desmembramento das informações para ficar mais usual, fácil, né, para o usuário fazer a conferência. Então, ali em cima nós temos a GNRE de ICMS, a GNRE de FCP, DARUM de ICMS e de FCP, onde é possível visualizar os totais informados, tá? E na parte de observações na nota, a gente acrescentou as observações ICMS antecipado por guia, em guia por estimativa simplificada. Ao finalizar, na escrita fiscal, nos itens, é possível visualizar os valores, então, desmembrados. Nas observações da escrita, tá? A informação correspondente. E aqui, na aba de guias da escrita, é possível enxergar todas as guias desmembradas. Aí, na contabilização, né, a gente vai ter o estoque de mercadorias, em contrapartida, duplicatas a pagar. E quando há o cancelamento do lançamento da nota fiscal, aqui está sendo demonstrado, então, a contabilização inversa. Tá ok? Na situação em que a loja efetua o recolhimento da guia, então ela efetua esse lançamento na central de tributos e fica aguardando a mercadoria chegar. Quando essa mercadoria chega, a guia precisa ser vinculada à nota fiscal para compor custos e fazer todo o elo que exige, então, o SPED, certo? Então, sempre que na configuração do fornecedor tiver aqui o recolhimento por conta da loja, a dinâmica de inserção dos dados mantém-se a mesma na capa da nota, só que
eu tenho que lançar as guias previamente. Então, lá na central de tributos, a gente teve o desmembramento para facilitar o usuário no lançamento dos tipos de guia. Então, tem lá Darum ICMS, Darum de FCP, GNR de ICMS e FCP também, tá? Para manter o mesmo padrão. E aí, quando a gente faz o lançamento da guia na central de tributos, ela entra como uma despesa para o estabelecimento até que a mercadoria chegue. Quando a mercadoria chega, que há o vínculo, então a gente vai informar os dados na capa da nota, tá? Uma informação bastante importante é que os itens, tá? Nos dois cenários, eles têm que estar configurados para cálculo da estimativa simplificada, que é a dinâmica da guia. Tá? Então, essa configuração, ela vem lá da negociação e se mantém no item no recebimento, tá? Então, tanto o rateio quanto a estimativa, ela vai olhar sempre o item que tiver essa flag habilitada e que não seja CST 40, 41, 50 e 51. Na totalização da capa da nota, a gente desmembrou aqui, então, o descritivo das guias. E após a etapa de romaneio, é que é apresentada a tela para vincular a guia Darum, tá? Então, aqui é a tela, informa-se o número do documento de arrecadação que consta na guia, e clica no vincular, ele vai dar a mensagem de confirmação. À medida que você vai confirmando, ele vai carregando no grid as guias já vinculadas. Se vinculou incorretamente, basta eliminar aqui o vínculo e localizar novamente. E quando os valores bater, prossegue o lançamento. Então, ao confirmar a nota fiscal, neste cenário, a duplicata gerada é somente referente à nota fiscal, porque a duplicata da guia já foi gerada lá no lançamento prévio da guia. A nota fiscal resultante, né, então a gente tem o desmembramento dos campos e a observação, e a escrita, onde é possível visualizar nos itens, nas observações fiscais e também nas guias. A contabilização da nota, então, ela faz o quê? Ela tira, né, a despesa que tinha sido lançada inicialmente e joga para a conta de mercadorias, para revenda. E na central de tributos, se a gente vier consultar uma guia que já tenha sido vinculada, é possível pelas observações visualizar a qual nota essa guia já foi vinculada, tá? Então, eu consigo vincular a guia em apenas uma nota. Várias guias em uma nota, mas uma guia é vinculada apenas em uma nota. E aí, se eu cancelar o lançamento, ela fica disponível para um novo vínculo. Aqui é a mensagem, né, caso eu já tenha vinculado a guia a um recebimento, então ele dá que já foi vinculada. E aqui eu mostro a contabilização no caso de um cancelamento do lançamento, tá? Em que a gente volta a guia para a despesa. Aqui seria a contabilização das devoluções, no cenário em que o pagamento é antecipado por conta da loja, no caso do vínculo. Nas devoluções em que o recolhimento foi por conta do fornecedor, o cenário não muda do nosso atual, né? Nesse caso aqui, quando há devolução, a gente precisa voltar a mercadoria, o valor correspondente à devolução e correspondente à guia, a gente volta para a parte de despesas. E é isso, obrigada. Bom dia, vou apresentar para vocês as últimas novidades e melhorias realizadas pelo time Taurus do financeiro. A primeira melhoria que fizemos foi no relatório de fluxo de caixa, onde incluímos um filtro que é possível visualizar as espécies com valores zerados ou não. Por que foi realizada essa melhoria? Quando eu não tinha essa possibilidade, hoje existe a possibilidade do cliente cadastrar as espécies, e tem espécies que não tinha movimentação durante o período consultado. Então, quando ele imprimir ou visualizar o relatório de fluxo de caixa, o relatório ficava muito grande e ele dispersava muitas folhas. Então, foi colocado o filtro sim ou não. Se colocar sim, ele vai visualizar as espécies com valor zerado, e não, ele não vai visualizar. Aqui eu coloquei uma tela onde a opção é sim. Então a gente pode ver que na espécie teste, cielo e bancos, eu não tenho valor na espécie, mesmo assim ela é visualizada. Quando eu coloco não, aquela espécie que não tem valores no período consultado, ela não é visualizada. Só que se eu tiver
uma das colunas previsto, realizado ou diferença com valor, a espécie vai ser visualizada mesmo que os outros campos tenham valores zerados. Uma outra melhoria que fizemos foi para o aceite automático por EDI, onde a gente tem um parâmetro que altera a data de vencimento conforme o bloqueto enviado. Hoje o parâmetro de data antes da melhoria era fixo, em 7 dias. Então 7 dias para trás ou para frente. Ele fazia associação do aceite automática. Hoje a gente está permitindo que, se ele habilitar o parâmetro para sim, ele vai cadastrar a quantidade de dias que a empresa acha ideal para ter essa tolerância. Se ele habilitar o parâmetro como não, ele não vai abrir o combo para ele dizer qual é a quantidade de dias. Outra melhoria que fizemos foi no movimento conta-caixa, no cadastro de conta-caixa, que é possível colocar uma conta contábil para controle contábil das movimentações. Então, foi criado um parâmetro, deseja contabilizar as movimentações de conta-caixa, sim. Se esse parâmetro estiver ativo, lá no cadastro de conta-caixa, vai ser habilitado o combo conta contábil e o usuário vai poder vincular a conta contábil que ele deseja para a conta específica aqui. E aí vai ter, quando tiver as movimentações relacionadas à conta caixa, ou seja, transferência da tesouraria para conta caixa ou transferência de conta caixa para conta caixa, eu vou ter a contabilização devida. Quando for da tesouraria, eu vou creditar a tesouraria baixar e debitar a conta caixa configurada. E quando for transferência entre contas caixas, eu vou creditar a conta caixa, conta contábil de origem e debitar a conta contábil de destino. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as melhorias e novidades do módulo de vendas desses últimos 15 dias. E uma delas é, na opção de enviar o pedido do Força de Vendas por e-mail, foi incluída a opção de digitar um outro e-mail além do que está cadastrado no cadastro do cliente. Então, ao informar que digitar um outro e-mail, será habilitado um campo para informar esse novo e-mail, que no caso tem que ser um e-mail válido, e também com cópia também tem a mesma opção. É possível também digitar um outro e-mail que não esteja cadastrado no cadastro do cliente. Na parte da análise de crédito, na tela da análise de crédito do módulo do Força de Vendas, foi incluída a opção de voltar os pedidos para o gerenciamento de pedidos. Então, ao consultar os pedidos na análise de crédito, tem uma nova opção que é para retornar o pedido para o gerenciamento. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, será habilitada a opção para informar o motivo. Nesse caso, eu não estou colocando nada. Na tela do gerenciamento, o pedido do grupo volta para o gerenciamento e o motivo fica sem justificativa. Nesse exemplo que eu fiz aqui. Então a mensagem ela não é obrigatória. Mas se eu colocar uma mensagem, nesse exemplo, por exemplo, o cliente com duplicado em atraso, na tela do gerenciamento de pedidos, essa mensagem será exibida na tela principal do gerenciamento. Quando abrir o pedido para analisar, terá a mensagem por que o pedido voltou para o gerenciamento. Então tem um motivo, nesse exemplo que eu coloquei aqui. Outra melhoria que nós fizemos é o cancelamento automático de pedidos. Então, atualmente, cada pedido do grupo é feito cancelamento manual. Então, o usuário tem que ir lá na tela e fazer o cancelamento manual. Então, nós fizemos uma forma de cancelar pedidos com base numa faixa de CEP, por quantidade de dias ou por status. Então, não são todos os status que serão cancelados. Então, nós usaremos os status em digitação, aguardando a análise gerencial e em análise de crédito. Então tem algumas regras que, na hora de incluir essas informações na tela de cadastro, o sistema levará como regra principal. Então, um exemplo aqui, por exemplo, se você cadastrar duas regras iguais, com prazos de dias diferentes, usaremos a menor quantidade de dias para fazer o cancelamento. Então, na tela de parâmetro, ao incluir, terá as opções de incluir a faixa de CEP, não é obrigatório, mas a quantidade de dias é obrigatório, e o status do pedido. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, eu coloquei que não tenho faixa de CEP, mas em 15 dias eu vou cancelar os pedidos de status em digitação e aguardando a análise gerencial. E num outro cadastro eu coloquei uma faixa de CEP, de CEP de tal a tal, em 10 dias os pedidos que estão em análise de crédito. Então, pode ser feito várias formas de cancelamento com base nas regras cadastradas. Sempre levará em consideração o menor dia, caso as regras sejam
idênticas. E é isso, pessoal. Obrigado. Olá, meu nome é Matheus e vou mostrar as novidades e melhorias do BI da Bluesoft. Nós alteramos o dashboard de análise de fidelidade do cliente, onde a partir de agora nós estamos separando os clientes em 3 categorias: os clientes identificados, os clientes enriquecidos e os clientes não identificados. Clientes identificados são aqueles que passam o CPF no momento da compra, porém não têm cadastro dentro da loja. Os clientes enriquecidos são aqueles que dão CPF e que já possuem cadastro na loja. E os não identificados são aqueles que não informam o CPF no momento da compra. Com os clientes enriquecidos é possível obter algumas métricas, algumas informações que nós não temos, obviamente, dos que não possuem cadastro. Como geolocalização, como informação de padrão de comportamento de compra, a gente consegue fazer essa separação por sexo, entre outras opções que nós temos nesse dashboard. E nós concluímos também o dashboard executivo de compras. Agora nós temos uma aba que trata de comparativo de metas, onde nós temos as metas de vendas, as metas de compras, todas as metas de lucro, as de bonificações e uma visão geral que ele vai estar fazendo aí um grande resumo de todas as metas mencionadas. É isso. Bom dia a todos, meu nome é Andréia, vou apresentar as melhorias e novidades do nosso e-commerce. Primeira melhoria é que agora nós podemos configurar os produtos por loja e modalidade de e-commerce. Antes, todos os produtos eles iriam estar integrados no e-commerce, só não apareceriam se eles não tivessem estoque. Hoje a gente já consegue fazer essa separação, porque de repente eu tenho algum produto que eu não quero que apareça em todas as lojas, em todas as modalidades que eu possuo. Então nós criamos dentro do cadastro do produto, na aba e-commerce, então nós temos o campo lojas, onde eu vou informar qual a loja e a modalidade de e-commerce que o produto deve pertencer. Logo abaixo eu vinculo as categorias de vendas por esses e-commerce selecionados acima, para o produto integrar corretamente. Os produtos eles aparecem apenas nas lojas configuradas no seu cadastro. Então nesse exemplo, lá em cima a gente tem a loja que a gente configurou na tela anterior, né, que seria a loja 406, e ela fica visível apenas nessa modalidade. No exemplo, continuando o exemplo, né, então na loja 416 que não estava configurado o produto, né, que era esse arroz arbóreo, ele não fica integrado. Tá? Então anteriormente o produto ele ficava sempre visível, mesmo sem estoque, se a pessoa já tivesse comprado. Tá? Também agora é possível exportar para Excel a consulta de pedidos de vendas balcão. Tá? Então a gente tem essa opção de exportar essa consulta para a tratativa do cliente posteriormente. Também foi criado filtro de datas e hora de entrega na hora de separação mobile. Tá? Isso permite uma melhor ordenação e organização na hora de separação, de acordo com as datas e hora de entrega. Criamos também uma nova coluna na consulta de pedido de vendas balcão. Então só existia coluna de valor. Quando o cliente separava a menor, né, ou a maior, isso não ficava claro quando ele fazia essa consulta. Então agora nós temos a coluna de valor do pedido e ao lado coluna de valor de separação. Então essa coluna de valor de separação ela vai sendo atualizada conforme esse status, né, quando o cliente está fazendo essa separação, até chegar na sua totalidade. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo, né, no último que está selecionado, o valor de pedido é R$ 31,41 e foi separado R$ 29,02. É isso. Obrigado.